Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Deus encontre morada dentro do nosso coração. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nessa terra aqui para aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Muitas coisas já aconteceram nesse mundo, muitas fases, né? Nós temos aí o relato bíblico a respeito do desenvolvimento, né? Do povo escolhido por Deus, mas nós tivemos também a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, trazendo uma grande mensagem, né, para entendimento das nossas almas, né? Mas o que acontece, irmãos? A maioria dos homens, por não entender a mensagem de Cristo, atribui à figura de Cristo maior salvação do que a sua mensagem. Quando Cristo jamais pretendeu ser idolatrado, né? Mas o homem criou uma idolatria a Cristo, achando que por idolatrar ele estaria alcançando a salvação. Então fala-se muito do nome de Jesus Cristo, fala-se muito da figura de Jesus Cristo, fala-se muito da morte de Jesus Cristo na cruz, como se a morte de Jesus Cristo na cruz ela trouxesse a salvação para toda a humanidade. Então, na vida dessas pessoas, tem mais importância a morte de Jesus Cristo, o sangue que ele. Mas então, meus irmãos, então, muitos gostam de falar, os nossos pecados ficaram lá na crucificação. Então, esses homens, eles estão dando importância ao sacrifício, como chamam até Jesus de ovelha, né? Eles gostam assim dessa representação, gostam assim de uma figura. O homem é incrível. Já lá no Antigo Testamento falava, né? Moisés, ele falava com Deus e depois trazia ao povo a instrução. Ficou Moisés um trechinho maior de tempo sem falar com o povo. O que aconteceu com eles? Mesmo eles tendo presenciado, participado de tantos eventos maravilhosos lá no Egito, né, como relata a Bíblia, as pragas, a passagem assim na divisão das águas, né, do mar. Mas mesmo assim, eles precisavam de um ritual, de um ídolo, né? E eles construíram um bezerro. Está lá na Bíblia, para quem quiser ler. Mas os homens leem, então um bezerro de ouro ele não vai fazer, isso não. Porque bezerro de ouro foi condenado por Deus, né? Mas aí ele vai fazer lá um pássaro de ouro, ou sei lá, o que for. Ele precisa de idolatrar alguma coisa. Aí o homem idolatra a cruz. Quantas pessoas andam com uma cruz pendurada no pescoço? É um símbolo de idolatria. Como, uma vez alguém falou assim: se Jesus tivesse sido morto com uma metralhadora, esse povo ia andar com uma metralhadora assim, uma mini metralhadora aqui no pescoço, né? Para simbolizar como Cristo foi morto. Então, eu ouço aí homens pregando a palavra, falando contra o sistema religioso, né? É, praticamente criando, parece que uma nova verdade, mas fala que os pecados ficaram lá na morte de Cristo, na crucificação de Cristo. Irmãos, eu fico imaginando quanto tempo vai demorar para esse povo perceber que não é Cristo, assim, na figura de homem, na figura assim
do ser que Maria gerou, fecundada pelo Espírito Santo, não é essa figura que salvou ou que salva o mundo. Mas eles vão pegar um trecho lá e vão falar isso. A salvou então? Irmãos, pode falar para todo homem e mulher na terra. E está todo mundo salvo. Está todo mundo salvo. É incrível como que a concupiscência de alguns homens, né, permite a eles concluir esse tipo de pensamento assim sem fundamento, que chega a ser uma aberração à verdade de Deus que veio através de Jesus Cristo. Então, meu Deus, não é, não é a vinda de Jesus Cristo que trouxe a salvação para você. Então ele não precisava falar nada, fazer nada, mostrar milagre nenhum. Ele veio e te salvou. Não, não é a vinda dele, na verdade. Jesus foi o mensageiro, ele trouxe a palavra, né? A vontade de Deus para o entendimento do homem. E ele, por ter feito isso, ele foi crucificado. Mataram ele. Mas não foi a morte dele que trouxe a tua salvação, não. Isso foram consequências da missão de Cristo. Mas o homem, ele não quer entender isso. Ele não quer entender o que verdadeiramente, né, trouxe uma luz. Por quê? O que Cristo trouxe não é a salvação, ele trouxe luz para que o homem andasse na salvação. Se Jesus Cristo tivesse trazido para nós a salvação, então acabou, irmãos. Basta crer que Cristo é Filho de Deus. Né? Tem uma parte na Bíblia que fala assim: quem crê e for batizado será salvo. Isso leva muitos ao mau entendimento da verdade de Cristo, a verdade de Deus em Cristo. Porque muitos pensam que creram que Cristo é o Filho de Deus e eles se banharam numa água, então eles estão salvos. Então, que coisa estranha, né? Uma coisa simples assim salvou. Então, podia ter mandado ele lá antes do povo ficar cativo, né, na mão de tantas nações aí, sofrer escravidão. E quantos foram mortos, né? Fala em Moisés que o Senhor abriu a terra, morreram muitas pessoas. Não, bastava Cristo vir já no início da humanidade, que todo mundo ficava salvo. Ele vinha, matavam ele lá na cruz. Caim não precisava ter matado Abel, matava Cristo, crucificava ele, e a humanidade toda estaria salva. Mas o homem quer insistir que foi a morte de Cristo na cruz que salvou, ou a vinda dele que trouxe, não, irmãos. Cristo veio na Terra por um propósito, para um propósito. Ele era o único mensageiro capaz de trazer ao ser humano uma luz que ilumina, que dissipa, tira as trevas da verdade de Deus. Porque Deus mandou através de Moisés, mandou através de Noé, mandou através de Moisés, mandou através dos profetas, tantos profetas, né? O Senhor mandava a sua vontade. Nossa, se meu irmão, minha irmã lê o que Deus fazia através dos profetas para que o povo pudesse receber uma clareza assim, né? O povo ignorava. Mas o povo matava os profetas, né? Eles não queriam saber. Mas aí então Deus teve que fazer o quê? Ele falou assim: olha, dessa vez eu vou mandar meu filho, né? Tem até uma parábola que Jesus Cristo fala, né, do homem que ele montou uma vinha, deu na mão das pessoas lá, e mandava um mensageiro pegar a parte, e eles matavam, até que mandou o filho, e eles mataram o filho também. E aconteceu isso. Deus mandou o filho para que pudesse o homem ter entendimento, né, da vontade de Deus, porque a palavra de Deus é:
aquele que ama a Deus conhece a sua vontade e anda segundo a vontade de Deus. Quem ama e anda segundo a vontade de Deus, né? Cristo fala: eu e meu Pai faremos morada nele. Por quê? Porque Cristo era a palavra, era o verbo que se fez carne. Cristo é verdadeiramente, ele foi criado aqui para que a palavra de Deus pudesse ser conhecida da forma mais iluminada possível. Mas as pessoas não querem crer na mensagem de Jesus Cristo, elas querem crer na figura de Jesus Cristo, na imagem. Se puder pintar um Cristo e botar na parede, as pessoas vão até orar na frente, como muita gente já faz isso, né? Beija a imagem e tudo mais. Ou a cruz, bota a cruz assim, bota a cruz nas igrejas. Quantas igrejas evangélicas colocam uma cruz lá dentro? Qual será o sentido disso, né? Eles vão crucificar Cristo novamente? A cruz virou um objeto de santificação? Ah, é para lembrar de Cristo? Por quê? Porque vocês precisam ser lembrados de Cristo, vocês esqueceram? Aquele que esquece, né, de Cristo. Ah, tem uns que tem que fazer a Santa Ceia para lembrar da morte de Cristo. Olha os absurdos. Que tipo de pessoa? Quer dizer, então, que meu pai faleceu. Aí eu vou fazer um aniversário todo ano para lembrar do meu pai. A minha mãe faleceu, eu vou fazer o. Não, aí Cristo morreu. Aí eu vou fazer um aniversário todo mês, alguns por ano, para lembrar da morte. Quer dizer que eu me esqueço. Se eu não fizer esse ritual, eu vou me esquecer de Cristo. Mas Cristo não quer ser lembrado, não. Cristo não quer que você se lembre dele. Cristo quer que você se lembre do Pai. Mas não apenas por lembrança. Tem uma parte na palavra que fala assim: crê, até os demônios creem e tremem. Creem com tremor. Agora, você tem que andar na palavra. Aquele que anda na palavra não esquece. Aquele que anda na palavra não precisa ser lembrado de Cristo. Aquele que anda e pratica a palavra não precisa ser lembrado do reino do céu, porque ele já anda nele. Meus irmãos, minhas irmãs, há muitos homens pregando muitas coisas. Tem homens aí que, nossa, como tem uma legião, é uma legião, não é uma multidão. É uma legião andando após eles. Porque eles pregam algo que mantém a pessoa na ignorância e nas suas concupiscências. O que posso eu dizer de alguém que usa o nome sagrado de Deus, mas que não é sagrado para ele, né? A oração que Cristo nos ensinou fala: santificado seja o teu nome. Aquele que verdadeiramente santifica o nome de Deus, não usa esse nome em vão. Mas muitos usam o nome de Deus, o nome de Cristo, o nome dos profetas, o nome dos apóstolos, usa todo o nome que ele conseguir na Bíblia para poder manter o povo na ignorância, para poder manter o povo na sua concupiscência confortavelmente. E você está indo atrás desses homens. Então, se você está indo, esse homem não tem uma procedência de Deus, porque ele está contrariando a vontade de Deus. Ele está contrariando a mensagem de Cristo. Cristo foi sacrificado, ele teve que ser sacrificado. Ele pagou um preço por ter vindo aqui por amor às nossas almas, porque Deus ama as nossas almas, né? Então, por amor a nós, ele mandou o seu filho unigênito. E esse filho unigênito, também por amor a nós, né? Ele foi morto. Mas não foi a morte dele que salvou, não. A morte, ele teve que pagar esse preço para poder vir aqui. É como alguém que quer levar uma boa nova para um povo que está cativo lá num país de guerra, e ele chega lá, consegue passar a boa nova, entendeu? Mas lá, aquelas pessoas lá matam ele porque ele foi lá fazer isso. Ah, você veio aqui, né, para libertar mentalmente essas pessoas, né? Vai pagar um preço, matou ele para ver se parava com a coisa. Mas não parou. Porque muitos verdadeiramente creram na mensagem dele. Cristo morreu.
mas fica vivo em nós, Cristo vive através de nós. Se você aceitou a vontade de Deus, se você aceitou a palavra de Deus que veio através de Jesus Cristo e está andando nela, então Cristo vive através de você. Agora, se você fizer um ritual lá na igreja, lá, de ceia, que você chama de santa, falando que está lembrando da morte, você está lembrando da desgraça, você está lembrando do sofrimento, lembra da palavra de Cristo, lembra do que ele pregou, ele se sacrificou para te trazer a mensagem. E vocês estão querendo lembrar de tudo, lembra da fisionomia, quando nunca ninguém nem conseguiu pintar a fisionomia dele, né? Mas inventaram uma aí, arrumaram um Cristo louro aí, de barba, assim, bonitão, né? A palavra fala que ele não tinha essa aparência toda, mas botaram lá um Cristo louro, né? Boa aparência, e as pessoas idolatram a imagem. Ah, ele morreu na cruz, então vamos idolatrar uma cruz. Por que não idolatra o jumento também, né? Cristo andou em cima de um jumento. Podia idolatrar o jumento, né? Eu acho que já fizeram isso. É incrível. É incrível. Diz que quando Cristo pegou e montou num jumentinho, assim, entrou na cidade, para mostrar que o Filho de Deus, aqui na terra, ele não tinha nada. Ele entrou na simplicidade, assim. E o povo ia pegando folhas de palmeiras e colocando no chão, assim, né, para fazer aquele tapete. Aquele tapete para ele. Aí eu vejo, assim, de vez em quando, algumas atividades religiosas de uma determinada igreja, e que as pessoas vão levando cada uma folha de palmeira assim na mão. O que eles estão querendo? Que Cristo volte para passar a mesma mensagem? Então, o povo está preso a rituais, porque isso é fácil. Está preso a lembranças assim, está preso a nome, porque isso é fácil. Porque não querem verdadeiramente andar segundo a vontade de Deus, conhecendo a palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade é a mensagem que Cristo trouxe para cada um de nós. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é: estais atento ao que você anda praticando na tua vida, acreditando que está fazendo certo. Porque muitos pensando fazendo certo, perseguiam o verdadeiro povo de Deus. E o povo de Deus, ele veio, ele está aqui para aprender a louvar a Deus em espírito e verdade, não em templos, não em montes, não seguindo rituais, né, liturgias, mas andando segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é fiel. Aquele que ama o Pai, né, ama o Filho, que é a palavra do Pai. E aquele que anda na vontade do Pai, o Pai e o Filho farão morada dentro de vós. E quem é vós? Vós sois o templo e morada do Espírito Santo. E se Deus e o Filho está dentro de vós, por que andais por aí buscando Deus? Nas igrejas, na boca de homens enganosos. Se Deus está dentro de você. Irmãos e minhas irmãs, vamos andar na verdade. Vamos andar no Espírito e na verdade de Cristo. Vamos verdadeiramente estar ligados a Deus. Porque estando ligados a Deus, né, nós estaremos já no reino do céu. Mesmo vivendo nessa terra, nós estaremos fazendo parte do reino do céu. Fiquem todos nessa palavra. E eu queria informar os meus irmãos que sábado e domingo não deu para gravar vídeo, né, por circunstâncias que aconteceram, mas estamos aqui hoje entregando mais uma palavra para os meus irmãos e as minhas irmãs que desejam andar na vontade do Pai, se livrar de todo ritual, de todo talismã, do aprisionamento que o homem promove, as doutrinações humanas, se livrar disso tudo e se ligar em Deus, acreditando que aquele que anda na vontade de Deus, a palavra de Deus não mente. O Pai e o Filho farão morada dentro de vós.
E o nome de Deus seja louvado.